Você sofre com problema de gastrite? Saiba que uma gastrite não tratada, ela pode evoluir para problemas mais sérios, principalmente problemas cardiovasculares. Eu sou Jureci Machado, nutricionista, com experiência profissional na área de nutrição há mais de 20 anos e estou aqui para te explicar o porquê que isso acontece e também para te orientar como diminuir os fatores de risco. Pois bem, quando você tem uma gastrite, você tem alteração na produção do ácido clorídrico do estômago. Esse ácido está no nosso estômago, ele é secretado pelo nosso estômago justamente para a gente criar uma barreira para combater micróbios, bactérias e elementos negativos, mas assim como auxiliar na digestão das proteínas. As proteínas, elas são moléculas muito grandes que precisam do ácido clorídrico para serem quebradas e serem absorvidas a nível intestinal num tamanho bem menor. Então é por isso que nós precisamos dessa acidez. Só que nós precisamos de uma acidez de uma maneira equilibrada. O problema é quando a pessoa altera demais essa produção de ácido. E por que altera essa produção de ácido? Justamente porque essa pessoa está contribuindo com fatores estimuladores dessa produção de ácido clorídrico, ou seja, alimentação desequilibrada, consumo excessivo de um volume muito grande de alimentos, ingestão de líquidos associado com as refeições, estresse, consumo de bebida alcoólica, alimentos muito gordurosos, alimentos inflamatórios, enfim, uma série de fatores. E quando essa gastrite ela foi estimulada, geralmente as pessoas optam pelo tratamento convencional, que é utilizar o medicamento inibidor de bomba de prótons, os OIs, né? Omeprazol, pantoprazol. Só que esses medicamentos, a longo prazo, eles acabam bloqueando a produção desse ácido clorídrico, dificultando a longo prazo o processo da digestão proteica e também de todos os nutrientes. Por isso que é muito natural as pessoas começarem a sentir um desconforto gástrico após as refeições. Aquela sensação de peso, de tijolo no estômago. E isso faz com que essas pessoas acabem ingerindo mais e mais e mais esses medicamentos. Só que tem um porém com P maiúsculo muito forte que você precisa entender. Por isso que eu já te dou uma chamadinha aqui para você se inscrever aqui no meu canal e ficar comigo e compartilhar de todas essas informações que eu tenho certeza que vai contribuir para você, para tua família, para os teus amigos, enfim. Além do que, informação nunca é demais. Quando nós utilizamos medicamentos inibidores de bomba de prótons a longo prazo e ele bloqueia a nossa produção de ácido clorídrico, ele acaba também dificultando a absorção da vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina extremamente importante para manutenção das nossas hemácias, manutenção também do nosso processo circulatório e a vitamina B12, principalmente conjuntamente com o ácido fólico, eles contribuem para a manutenção de um marcador chamado homocisteína. Essa homocisteína, quando ela está alterada, ela pode representar alterações cardiovasculares e também neurológicas. Então é por isso que a longo prazo essa pessoa pode desenvolver Alzheimer, demência, problemas neurológicos, problemas neurodegenerativos. Além do que essa deficiência de B12, ela também pode aumentar toda a questão de hiperatividade, falta de foco, dificuldade para visão, cansaço, nevralgia, inflamação nos nervos, enfim, tem uma série de fatores que são consequências de uma absorção diminuída dessa vitamina que é tão importante. Então é por isso que quando você tem uma gastrite, né, ou se você conhece alguém que tem gastrite, essa gastrite ela precisa ser tratada. É como eu brinco com os meus pacientes, você não pode criar essa gastrite como um filho. Então você precisa resolver.
Lembrando que o uso desses medicamentos, eles podem e muitas vezes devem ser utilizados pontualmente. Se você está com uma gastrite aguda, se você está utilizando algum medicamento que pode vir a comprometer a barreira gástrica, a barreira digestiva, aí você utiliza. Mas não é um medicamento que você pode utilizar a longo prazo, a vida toda. Então, nós podemos, nesses casos, principalmente, retirar os alimentos que acabam estimulando essa alta produção de ácido clorídrico. Da mesma forma, precisamos minimizar o impacto digestivo, utilizando alguns chás com propriedades digestivas. Existe um chá muito interessante que ele acaba tendo um efeito muito próximo do omeprazol, que é a espinheira santa. A espinheira santa, ela pode ser utilizada 1 ou 2 vezes ao dia, dependendo da pessoa, mas é interessante que a gente recorra a alguns chás com essas propriedades digestivas. E daí, dessa maneira, você consegue resolver o teu problema de gastrite, você consegue melhorar a absorção de nutrientes e consegue melhorar e otimizar a tua qualidade de vida. Por isso que eu sugiro que, se você tem gastrite, que você solicite ao teu médico ou profissional que te acompanha exames de sangue para avaliar os níveis de homocisteína, B12 principalmente, além de outros marcadores inflamatórios. Mas para a gente poder ter todos esses aspectos preventivos, é muito importante que a gente estabeleça algumas situações importantes. E o exame de B12 a gente não avalia padrão de referência. A gente avalia o que é ótimo para esse marcador. O padrão de referência, ele tem níveis de 220, dependendo do laboratório, até 980. O ideal é que os valores de vitamina B12 fiquem em torno de 600 a 700 e a homocisteína no máximo em 7. Então, por isso que a gente não avalia padrão de referência para esses casos. Então, mais uma vez, eu te convido para dar um like aqui, ative o sininho das notificações e se inscreva aqui no meu canal. Me ajude a ajudar o maior número de pessoas possíveis para que a gente consiga estar nessa corrente do bem. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.